Pois é, de onde surgiu a ideia de produzir esse curta-metragem? Você veio chamar fazer um vídeo de Prior Incantatem. Um vídeo curto, rapidinho, um short, né? Uhum. E na vertical. Fez eu criar figurino, personagem e ficar pronto. Não executou. E aí a gente fez um belíssimo no roteiro depois. Eu comecei a escrever num papel, numa folha, algumas ideias que eu tive, algumas sugestões que eu ia te passar. E no fim das contas eu pensei assim, por que não um curta? Um curta completo, um fanfic. E aí a gente foi desembolando a ideia. 3, 2, 1, ação! E com relação ao roteiro, né? No começo eu te passei um roteiro e aí eu falei, e agora? O que a gente pode fazer? O que dá pra melhorar? E você tem uma visão mais ampla de acontecimentos, de fazer sentido aquilo. E aí eu confiei na sua pessoa para lapidar aquilo. Como foi lapidar esse texto? Eu recebi o texto, o Lauro estava lá em casa, e aí a gente leu juntos, e aí a gente já foi meio que interpretando. Então a gente lê o texto e já vai interpretando o que está acontecendo, a gente mergulha nos personagens, e a gente viu que tinha muito atrito de continuidade. Então surgiu um personagem e esse personagem era forte. Aí a gente ficava, por que esse personagem é forte? E aí surgiu um personagem que era vilão e ele não era forte, no sentido assim, ele não tinha o perigo que as pessoas representavam lá no texto. Então a gente falava, tudo bem, agora ele tem que ser tão perigoso quanto o texto sugere. E aí a gente ia remodelando o background desse personagem para ele conseguir ter uma base pra gente falar, tudo bem, agora ele é uma ameaça. Ele não é só alguém que falou sou vilão, e aparece o primeiro Zé Ruela e dá um tapa na cara dele e acabou a vilania. Acabou o filme, né? E uma coisa que a gente percebeu que no final do seu texto original aparecia essa criatura das trevas, que eu não sei se o nome já era. No meu texto original tinha já o Valtorin? Tinha um Lorde das Trevas, que era o líder dos mascarados. O líder dos mascarados. E tinha o Lorde das Trevas, que eu não lembro se... Acho que o nome Valtorin veio depois, mas tinha alguém que eles queriam chamar dos mortos pra tomar conta ali, e eles fazem isso na escola. Só que aí a partir do momento que a criatura maligna que a galera se reuniu pra trazer de volta aparece, chega a Margot, que é a investigadora, e dá um pau nele como se fosse a coisa mais mundana do mundo ali. Sim. E a gente falou que enfraqueceu, porque não tinha que ter essa comoção toda, sendo que o conflito ia se resolver com um personagem só que não foi introduzido antes. Então, onde deveria se centralizar? Teria que se centralizar em cima da Margot. Ela é uma investigadora forte, poderosa, que conquistou esse espaço, mas não tem o reconhecimento, e quando aparece esse perigo, ela consegue enfrentar sozinha? Ou não? O problema se centraliza na Júlia. A Júlia é o personagem principal, então ela é a única pessoa capaz de solucionar esse problema por conta de algum vínculo místico. E como é um roteiro de influência fantasiosa, a gente tem muitas conveniências através da magia. Então, como que a gente poderia implantar algo no começo, que aí quem assistisse ia se apegar a esse fato, para no final ele desabrochar em algo que solucionasse o problema. E aí a gente foi lapidando em cima disso. Você tinha comentado que a personagem da Júlia no roteiro original ela conseguia ler mentes e que você não sabia como incorporar isso dentro do texto. Exatamente. Foi basicamente isso. Aí a gente tentou dar profundidade para esses personagens que até então estavam assim... Eles tinham força de presença, mas na hora do fazer alguma coisa, eles não conseguiam representar isso dentro do texto. E aí a dificuldade foi essa, de dar alguma sensação. Quando a gente viu o vilão, ele é vilão por quê? Quem que ele atacou? Quem que ele feriu? Ele tá ferindo gente, mas na hora do vamos ver, é ele que tá apanhando. São os alunos da escola que estão batendo nos aliados dele, então até então ele tá se defendendo. Então ele vai ser uma pessoa defensiva ou ele vai ser uma pessoa que ataca e é uma ameaça? Porra, Miguel. Fica roupando.
pode voltar. E agora. Um pouquinho mais. No processo ali que você estava escrevendo no texto, uma coisa que eu gostei muito, que no meu originalmente não tinha, é fazer parecer ser o vilão, né, no caso do Erebros, mas no fim das contas não é o vilão, né, da trama. De onde veio isso? Então, eu estava muito reflexivo sobre trazer um vilão que tivesse uma raiz completamente maligna. Alguém que é injustificável, é uma pessoa totalmente detestável e que não tem salvação. Só que se eu trouxesse isso num vídeo de 30 a 40 minutos, que era o que a gente tinha planejado, o resultado da história teria que ser essa criatura, ou esse ser, ou essa pessoa massacrando todo mundo. Senão ia cair no mesmo problema, é a grande ameaça que a gente resolveu num dia só. Então ele tinha que ser uma ameaça que ia se estender além do tempo que a gente tinha. E aí surgiu o personagem Valthorin, que é justamente esse líder dos mascarados, essa criatura que surge, que é completamente maligna, mas que ele está há muito tempo na ativa. Ele não necessariamente precisa manifestar para ele ser um problema. Então tem a Caixa, que é um problema, tem o Erebros, que ele é vítima dessa influência dele, depois a Júlia, eventualmente. Então a gente precisava criar algo que não é necessariamente palpável para ser um mal abstrato e absoluto. E alguém que incorporasse esse mal e fizesse alguma coisa através desse mal. Então poderia ser algum representante dele, seja um seguidor, ou alguém, e aí surgiu a ideia da Caixa ser algo que coloca a pessoa que lê mentes com uma condição de maldição. Então ou você soluciona a sua maldição, ou você passa para outra pessoa. E aí surge o Erebros, que aí a gente pensou, tudo bem, a gente precisa de alguém que vai introduzir a magia para esse mundo. O Valthorin, esse mal absoluto abstrato, surgiu a ideia do Erebros ser uma vítima dessa influência, justamente para a gente conseguir ter um tom a mais de mistério. Não se tratava apenas de um mal absoluto que a gente tinha que resolver. Tinha alguém que é vítima disso e que acaba se tornando alguém que movimenta a história para esse mal surgir. Então, ele não é um seguidor do Valthorin, ele não é uma pessoa que tem contato com magia das trevas em si. Ele é um agente do Ministério que acabou se envolvendo numa pesquisa e acabou descobrindo algo que o Ministério em si não conseguiu tomar conta. Então ele teve que seguir os próprios meios para resolver o problema que só caía nas costas dele. E aí tem alguns mistérios aí que a gente vai revelar durante todo o processo de criação desse projeto, que vão surgir em outros vídeos. Em outros vídeos.